Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar a igreja para que possa abrir sua Bíblia no texto base ali indicado, um texto de Amós, livro do profeta Amós, no capítulo 4. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para a leitura que farei naqueles 2 versículos. Capítulo 4 do livro do profeta Amós, nos versos 12 e versos 13. Está ali transcrito também no telão. Diz assim o texto, que servirá de base para a nossa reflexão nessa noite. Portanto, assim farei com você, Israel. E porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Eu convido aqui o irmão, a irmã, mantenha a sua Bíblia aberta para a gente visitar ao longo dessa exposição. Irmãos, o livro do profeta Amós, Amós é o primeiro profeta que dá nome a um livro na Bíblia. Ele vem após o período de Eliseu, após o período do profeta Elias, e Amós escreve. É usado por Deus, e quero te convidar para ir comigo no verso 1 do capítulo 1 do livro de Amós. A palavra do Senhor veio a ele 2 anos antes de um terremoto. Diz assim o texto: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isto aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Interessante que esse evento, o terremoto registrado em Amós, reverbera ao longo da Escritura Sagrada. Cerca de 300 anos após este evento, o profeta Zacarias, se você puder abrir a sua Bíblia, em Zacarias capítulo 14, no verso 5, o profeta Zacarias registra este evento também, já mais para o final do Antigo Testamento. Zacarias fica ali antes do profeta Malaquias, já registrando cerca de 270 a 300 anos após este evento, registra assim, no seu capítulo 14, no verso 5, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E a profecia de Amós se cumpre, se os irmãos puderem, por gentileza, conferirem no capítulo 2 do profeta Amós, no verso 13, está registrada na Escritura da seguinte forma: Amós vai registrando que Deus vai como que desestabilizar o chão do povo. Esse fenômeno, irmãos, aponta para o fato de que Deus está sob o comando do universo.
e que todas as coisas estão no controle de Deus. Deus está sentado na sala de controle do universo e tem em suas rédeas a história humana nas suas mãos. Deus controla todas as coisas, os fenômenos naturais e os acontecimentos históricos terminam por ser trombetas de Deus a ecoar nos ouvidos humanos a fim de chamar as pessoas a um relacionamento com Ele. E o profeta Amós é levantado nesse tempo. É um tempo de prosperidade material. Nunca o reino de Israel esteve tão bem aquinhoado do ponto de vista econômico. Havia uma pujança material, havia um progresso econômico. Mas esse progresso material não foi acompanhado pelo progresso espiritual. Nem sempre, irmãos, a prosperidade material é sinônimo de prosperidade espiritual. E no caso, havia prosperidade material, prosperidade econômica, mas havia uma derrocada do ponto de vista espiritual. E Deus levanta esse seu servo, o profeta Amós. E o profeta Amós é levantado, e ele levante a primeira parte do seu livro, especialmente o capítulo 1, capítulo 2, Amós é levantado por Deus para proclamar o seu juízo sobre as nações pagãs vizinhas a Israel. E quando Amós é levantado para denunciar o pecado das nações vizinhas pagãs de Israel, ele adquiriu a atenção do povo de Israel. Levantou então uma sentença contra Damasco. E o povo de Israel, concordando, é isso mesmo. Levantou a sentença contra a Filístia, contra Tiro, contra Edom, contra Amon, contra Moabe. Interessante, irmãos, que Deus vai levantando o profeta, que vai trazendo a sua mensagem em relação às nações pagãs vizinhas. E de repente, Deus vai fazendo um cerco sobre Israel. Ele estava longe e vai se aproximando. Fala de Edom. Quem é Edom? Edom são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. O profeta começa a se aproximar do povo de Israel. E não apenas fala de Edom, fala também de Amon e de Moabe, descendentes de Ló. Ló, sobrinho de Abraão. Vai como que fechando o cerco, até chegar em Judá, e especificamente sobre Israel. E a segunda parte desse livro, a segunda divisão desse livro, ele vai acentuando o pecado e a culpa de Israel. E ele vai estabelecendo de que Deus tem um confronto com o seu próprio povo. Ele vai trazendo então a sua mensagem e vai informar de que o juízo começa pela casa de Deus, mostrando que para maiores privilégios recaem maiores responsabilidades. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, se os irmãos puderem me acompanhar nessa leitura, 1 Pedro 4, 17, está registrado da seguinte forma: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
O juízo começa pela casa de Deus. Mas, irmãos, o que afrontou a Deus a tal ponto de Deus manifestar, através da profecia do profeta Amós, essa sentença em relação a Israel, em relação a seu próprio povo? O profeta anuncia: aquela sociedade e aquela religião era organizada com base na autossatisfação humana. Aquela era uma sociedade hedonista. E as práticas religiosas manifestavam todo aquele egoísmo, as pessoas pensando nelas mesmas. E o capítulo 4, que nós lemos os versículos, ele registra, assim, em cores vivas, detalhes, características daquela religião praticada pelo povo de Israel. No capítulo 4 mesmo, convido os irmãos a me acompanharem na leitura a partir do verso 4, 5 até o verso 6. Venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam os seus sacrifícios, e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifício de louvor com pão levedado, e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isso público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. É uma religião deles para eles mesmos. A prática religiosa era muito afetada pelo sincretismo religioso. Eles haviam abandonado o culto ao verdadeiro Deus de Israel e abraçado práticas pagãs. Uma religião meramente ritualista. Eles faziam os rituais, faziam os seus cultos, mas eram cultos vazios. Era uma religião eminentemente humanista. Suas músicas, seus ritos, seus sacrifícios eram apresentados não a Deus, mas a eles mesmos. Uma religião que buscava a mera satisfação humana. Vinham, cantavam, se alegravam, cantavam deles para eles mesmos. Um culto vazio. E não é à toa que não há registro, que no espaço de culto não havia espaço para a confissão de pecados. Porque a religião estava como que para massagear o próprio ego daquelas pessoas. O templo, em vez de ser um lugar de adoração e da proclamação da palavra, era um palco de mera bajulação ao rei de plantão, que havia instituído o culto aos bezerros de ouro. O povo de Israel pensou que Deus pudesse ser subornado e comprado com rituais, e chegou até a acreditar que Deus estava do lado deles, mesmo na prática desses pecados mais horríveis. No capítulo 2, no verso 4, nós vamos ver que a teologia errada gera uma ética errada. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, assim por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. E o verso 5 diz que Deus é o próprio agente do juízo para com o seu povo. Verso 5 do capítulo 2 está dito: por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Interessante, irmãos, é que o povo de Israel buscou a prosperidade material, mas não buscou a presença de Deus.
E o profeta Amós denuncia o pecado da cobiça, o profeta Amós denuncia o pecado da opressão dos mais pobres, e o profeta ainda denuncia o pecado da arrogância do povo de Israel. Interessante, irmãos, que o capítulo 3 vai discorrer sobre esses privilégios que foram dados ao povo de Israel. Chama a atenção aos irmãos, no capítulo 3, olha como Deus tratou esse povo. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Um chamado gracioso, graça nesse chamado. Que privilégio de todas as nações da terra, de todas as famílias da terra, Deus escolheu um povo e chamou esse povo. Um chamado de graça. O verso 1 do capítulo 3, especialmente a parte final, toda a família que ele tirou da terra do Egito, não somente um chamado gracioso, mas um chamado eficaz. Ele foi lá no Egito e tirou o povo de lá. Chamou eficazmente esse povo. Verso 2, um chamado exclusivo. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Um chamado proposital. O verso 3, será que dois andarão juntos se não tiverem de acordo? Há um propósito nesse chamado. E esse chamado requer, implica uma responsabilidade. E mais adiante, no capítulo 3, no verso 8, está dita aqui uma expressão: o leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Amós proclama aqui o rugido do leão. A voz é de Amós, mas a palavra é de Deus. Toda a escritura sagrada é a trombeta de Deus para alertar o homem que o dia do juízo chegará. O rugido do leão ecoa das páginas da Bíblia. E o profeta vai denunciando a prática com que estava envolvido, atolado o povo de Israel. A corrupção dos valores morais, o culto ao corpo, só se preocupavam com o corpo, com a aparência, com a sensualidade, com o prazer. Diz a Bíblia que as mulheres de Samaria viviam contentes com uma existência puramente animal. Era o corpo e não a alma que preenchia as suas horas ativas. No capítulo 4, que nós vemos o finalzinho dele, está dito, no verso 1, que elas queriam se dar à bebedeira, à busca desenfreada do prazer, entregues à bebedeira, entregues ao prazer. Ainda no verso 1 do capítulo 4, o profeta denuncia a ganância insaciável aliada à opressão do pobre. Não apenas viviam de forma fútil, mas também o faziam às custas das pessoas mais pobres. Há um escritor que, comentando essa passagem, ele fala o seguinte, diz que as mulheres determinam o rumo da sociedade. Elas sempre foram as guardiãs finais da moral, da moda e dos padrões. E a sociedade de Samaria, a sociedade de Israel, era medida exatamente pela frivolidade das mulheres que viviam naquele tempo. E o verso 2, o verso 3 do capítulo 4, vai anunciar o justo juízo de Deus sobre o pecado. O pecado jamais fica impune. Interessante que enquanto os israelitas estavam muito ocupados, juntando dinheiro, guardando dinheiro para o futuro,
oprimindo o pobre. Eles eram extremamente religiosos. Mas o capítulo 4 vai nos chamar a atenção para que Deus também estiver ocupado com uma estranha ocupação. E eu quero examinar com os irmãos alguns versículos do capítulo 4, verso 6. Deus faz vir sobre eles a fome. Confira comigo, por gentileza, o verso 6 do capítulo 4. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades e com falta de pão em todos os lugares, mas vocês não se converteram a mim. Deus traz a fome. O verso 7, o verso 8, diz que Deus traz a seca. Confira comigo aí, por gentileza. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade, sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra água para beber água, outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede, mas vocês não se converteram a mim. O verso 9 do capítulo 4, eu os castiguei com crestamento e a ferrugem, os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, a destruição das colheitas. O verso 10 diz que Deus enviou a enfermidade, enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Ainda no verso 10, matei os seus jovens à espada, Deus envia também a guerra. E o verso 11, destruí alguns de vocês, o próprio terremoto. Em tudo isso, o povo de Israel se mostrou obstinado e não ouviu a voz dos seus profetas e nem a disciplina de Deus. Algumas vezes, Amós repetiu a expressão, confira comigo por gentileza, a expressão, contudo, não vos convertestes a mim, aparece no verso 6, no final do verso 6, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Verso 8, no final do verso 8, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Verso 10, no final do verso 10, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. E no verso 11, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. E o texto que nós lemos fala desse encontro com Deus. Esse encontro com Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o encontro com Deus é inevitável. É inevitável. Foi atribuído a um astronauta russo, primeiro ser humano que foi colocado em órbita, fora da atmosfera da Terra, foi um astronauta chamado Yuri Gagarin. E erroneamente se atribuiu a ele ter sido o autor da frase que ele saiu de órbita da Terra e não encontrou Deus. Mas, na verdade, essa foi uma expressão usada por um cidadão chamado Nikita, é um nome russo, me perdoe, Khrushchev, Nikita Khrushchev. Ele discursou no plenário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, se referindo a Yuri Gagarin. Ele falou, ele não viu nenhum Deus lá. Esses sentimentos soberbos, de onipotência, de duvidar, de zombar da existência de Deus. Deus não pode ser tateado, provado, tocado pelos sentidos físicos dos homens, apesar dos atributos de Deus se claramente serem manifestos através das coisas que foram criadas. Mas o encontro com Deus será inevitável. Eu convido os irmãos para acompanhar comigo o capítulo 9 de Amós.
do verso 2 em diante. Bata verso 2 do capítulo 9. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete. E todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Não interessa, meu irmão, se você crê ou se você não crê, você vai encontrar-se com Deus um dia. Quer a sua consciência te acuse, quer a sua consciência te absolve, te desculpe, todos nós iremos nos encontrar com Deus, seremos encontrados por Ele. O homem pode até negar a lei da gravidade, com toda a veemência e firmeza do seu ser, mas se ele pular do 10º andar de um prédio, ele vai se esborrachar no chão. Ele pode negar a existência de Deus, com toda a veemência do seu ser, mas vai encontrar-se com Deus. Ninguém absolutamente deixará de se encontrar com Deus. Esse encontro é inevitável, até mesmo para Satanás. O livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, diz exatamente isso, que as pessoas, os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, a ele também se apresenta Satanás, que vai se apresentar a Deus também, e Deus o enviará para o seu destino eterno. Uma passagem que me chama muita atenção é aquela em que Pedro declara a Jesus: Senhor, vou contigo para a morte, para a cruz. E Jesus fala: Pedro, você me negará hoje 3 vezes antes que o galo cante. Não! Aí aconteceu tudo. Jesus foi preso e tal, e no pátio da casa de Caifás, Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois disso o galo cantou. E naquela cena, levando Jesus e Pedro naquele meio, os dois cruzaram os olhares e ficaram face a face. Eu acho que ilustra bem essa passagem. Todos nós vamos nos encontrar com Deus. A Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará, todos nós irrecorrivelmente nos encontraremos com Deus. Jesus também nos alerta e nos falou sobre um certo homem que se preparou para viver, mas não se preparou para morrer. Jesus falou: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E o profeta Amós, ele confronta o povo de Judá, o povo de Israel. E confronta de uma forma, faz com que eles enxerguem, ou melhor, eles podem até não tomarem para si o arrependimento, mas ele toca o dedo na ferida. O povo de Judá, o povo de Israel estava fazendo pior do que as nações pagãs. No capítulo 2, no verso 1, por exemplo, ele vai informar que o povo de Judá queimou os ossos do rei de Edom. Estavam fazendo pior do que os descrentes. Muitas vezes tem gente na igreja fazendo pior do que quem não está fora da igreja.
sendo desonestos, passando os outros para trás. Contra Israel, ele vai trazer uma sentença terrível, dizendo que a magistratura de Israel, os juízes, estavam vendendo o justo por dinheiro, condenando o necessitado por um par de sandálias. É o que registra o capítulo 2, verso 6 do profeta Amós. Aqueles que deveriam fazer justiça, torciam a justiça contra o necessitado, contra o pobre. Mas, em segundo lugar, irmãos, esse encontro com Deus, ele é inevitável. Toda criatura se encontrará com Deus. Mas, em segundo lugar, Deus providencia para nós, seu povo, a devida preparação. Deus providencia a devida preparação. Há necessidade de um preparo para o encontro com o Deus do juízo. Sempre que na Bíblia encontramos a ideia do encontro com Deus, há uma conotação de graça. Há uma conotação de graça. O texto que nós lemos: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Há um pronome pessoal possessivo. Há uma chama de esperança, é o nosso Deus. E o texto que nós lemos, no capítulo 4, fala do poder transformador de Deus. Deus transforma a noite em dia, Deus transforma as tragédias em bênção. Há uma menção clara ao poder transformador de Deus, o poder transformador do Senhor. E há a conclusão no verso 13, uma referência clara ao Deus da aliança, a referência ao Yahvé. E ao usar esse nome Yahvé, Amós automaticamente coloca misericórdia e graça redentora no primeiro plano do quadro. Yahvé é principalmente o Deus que foi ao Egito, remiu um povo desesperado e carente de graça. É o Deus da aliança. E Jesus veio instituir uma nova aliança no seu sangue. Não é mais o povo de um Israel geográfico, mas é um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. Essa é a aliança que ele instituiu com o seu povo. Quantos aqui estão debaixo dessa aliança do sangue do Senhor Jesus? Levante o braço. Nós que estamos debaixo do sangue, da aliança instituída no sangue do Senhor Jesus. Há uma esperança, é Deus quem prepara o seu povo para esse encontro. E há a menção no texto que nós lemos, do poder absoluto, do poder completo do Senhor. Vejam, irmãos, o texto que nós lemos inicialmente, capítulo 4, verso 13, porque é Ele quem forma os montes, o aspecto visível, a esfera visível da vida, é Ele que fez tudo isso, cria o vento, o aspecto invisível, e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Também na esfera pessoal, na esfera racional, Deus é soberano nas nossas vidas. Seu poder transformador, seu poder presente na terra. Mas em terceiro e último lugar, esse encontro com o Senhor, ele é muito aguardado pela igreja cristã, o encontro com o Senhor. É exatamente esse encontro que mais acalenta a igreja cristã. Nós vivemos com intensidade neste mundo, mas temos a plena certeza na nossa dupla cidadania terrena e celestial. O nosso anelo é esse encontro, é estar com o Senhor nos ares. Pastor Ceni Tavares, ele hoje está lá no Canadá, pastor lá na igreja
do Canadá, em Toronto. Foi muitos anos pastor aqui em Aracruz. E ele é muito brincalhão, digamos assim, né? Espirituoso. Ele certa vez chegou para mim e falou: Max, pensa um absurdo, não vai ter céu. Ele falou: já foi bom demais viver com o senhor aqui. Mas é um absurdo, porque nós cremos que nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para os seus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele vai dizer mais ainda, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 2, neste corpo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E o apóstolo Paulo mesmo, falando daquele dia, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. E eu quero concluir para a nossa reflexão ao longo da semana, a gente considerar essa profecia do profeta Amós, esse encontro que todos nós teremos com Deus, tudo isso que nós lemos, nós conferimos aí nas passagens diversas que nós fomos convidados nessa noite a percorrer, especialmente no livro do profeta Amós. Quero concluir dizendo: nós precisamos entender que os fatos dramáticos da história, que aquelas coisas que acontecem na nossa vida, na vida da sociedade, na vida do planeta, os fatos dramáticos da história, como sendo o rugido do leão, como sendo a voz de Deus, nos chamando para estarmos mais perto dEle, para um relacionamento mais perto do Senhor. Em segundo lugar, concluindo, avaliar nossa prática religiosa. Nossa prática religiosa precisa estar de acordo com o disposto nas Sagradas Escrituras. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, mas não, é aquilo que esteja de acordo com o disposto nas Sagradas Escrituras. E por último, confiar que o Deus do juízo é antes o Deus de toda a graça, que nos convida a ter uma comunhão íntima com Ele. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém.